A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Na última sessão, eu comecei a falar algo com vocês sobre o propósito de Cristo. O que Ele está fazendo em você. O que é que Deus quer em sua vida? O que é que Ele quer? Eu quero que você leia junto comigo Salmo 149. Você encontrou? Salmo 149. Eu quero que vocês leiam o versículo 4. 1, 2, leiam. Pois o Senhor tem prazer em seu povo, Ele embelezará os mansos com a salvação. Verso 5. Alegrem-se os santos na glória, cantem alto sobre as suas camas. Verso 6. Estejam em sua boca os altos louvores de Deus e uma espada de 2 gumes na sua mão. Você viu isso? Ele diz, veja, eu quero te lembrar que esta não é a ideia que a mente religiosa tem sobre Deus. Veja isso, verso 4. Porque o Senhor tem prazer em seu povo. Quantas vezes isso é dito aos cristãos? Eles sabem que o juízo está chegando, que Deus está irado. Isso é praticamente tudo o que se ensina sobre Deus. Não sabem quem Deus é. Sim, o dia do juízo está chegando, mas não para nós. A Bíblia fala de 2 tipos de julgamento para o fim dos tempos. Um é o julgamento dos pecadores. Isso não tem nada a ver conosco. De acordo com a Bíblia, nós somos aqueles que estarão julgando eles. Agora, eles pensam que eles vão encarar Deus, mas a única forma pela qual encararão Deus será quando nos encararem. Daqui a pouco eu te mostro na Bíblia. Então nós somos aqueles que Deus apontará para julgá-los. E nós vamos julgar anjos que pecaram contra Deus. Todos estarão lá e nós estaremos sentados em tronos para julgá-los. O nosso próprio julgamento é diferente. É para as nossas recompensas. O julgamento para o cristão será para conhecer que tipo de recompensas você vai receber. E a Bíblia diz que todos receberão louvor da parte de Deus. Todos nós receberemos louvores. Alguns serão mais louvados, alguns serão menos louvados. Alguns receberão mais recompensas do que outros, mas todos serão louvados por Deus. Todo cristão. Por quê? Porque quando Jesus morreu por nós, foi ali que fomos julgados. Verdadeiramente todos foram julgados. Ninguém precisaria enfrentar o dia do juízo de Deus.
Ninguém precisa, porque Jesus foi julgado no lugar de todo pecador, de todos. Aqueles que aceitam a salvação de Cristo nunca mais será julgado, porque já foram julgados em Jesus Cristo. Aqueles que não aceitam a salvação vinda de Cristo são os que encararão o dia do juízo de Deus. E ninguém irá enfrentar aquele dia do juízo e escapar. Então não pense, bem, eu já sei o que eu vou dizer lá. Não. Ninguém vai saber o que dizer. Ok, só para registrar, vá para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 6, e eu vou começar a ler do versículo 1. Você já achou? Ousa algum de vós, tendo um assunto contra outro, ir à lei perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos julgarão o mundo? Mas espera aí, quem são os santos? Nós somos os santos de acordo com a Bíblia. Eu sei que tem gente que acha que os santos são algumas pessoas que no passado eram muito santas. E então essas pessoas morreram, e quando elas morreram, Deus as promoveu à santidade. Se você não é um santo na terra, não será um santo no céu. Se você não foi santo na terra, não será santo no céu. Você não ficou muito animado, não é? Se você não foi santo na terra, você não será santo no céu. Entenda isso de uma vez. Então a questão é como ser santo? Já chegamos nisso, mas o ponto é que os santos, ele diz, veja, verso 2. Não sabeis vós que os santos julgarão o mundo? Rapaz! E se o mundo será julgado por vós? Você viu isso? Está bem aí? Ele diz, não sabeis vós que os santos julgarão o mundo? E aí ele diz, e se o mundo será julgado por vós? Com quem ele está falando? Com aqueles para quem ele escreveu 1 Coríntios 2. Estas pessoas, cheque lá, descubra sobre elas. Descubra algo sobre elas. Encontre a descrição delas nos capítulos 1 e 2. Veja a descrição delas no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5. Fica terrível quando chega no capítulo 5. E então no capítulo 6, ele vai e diz a eles, vocês vão julgar o mundo? Como pode ser? Não houve igreja pior na Bíblia do que a de Corinto. Elas eram a pior da turma. E ainda assim ele disse, vocês vão julgar o mundo? Aleluia. Duas grandes coisas aí. Ele os chama de santos. Se refere a eles como santos. Ei, vamos. Você ainda está aqui? Vamos ver isso de novo. Então, verso 2. Não sabeis vós que os santos julgarão o mundo, e se o mundo será julgado por vós, sois vós indignos de julgar as questões mínimas? Não sabeis vós que nós... eu gosto disso. Ele diz santos, ele diz vós e agora diz nós. Não sabeis vós que nós julgaremos os anjos?
quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Certo, muito bom, não é? Você pegou isso? Ok. Eu acho isso muito belo e grande. Mas vamos terminar o Salmo 149, vamos voltar para lá. O Senhor tem prazer em seu povo. O Senhor... Ei, você faz parte do povo dele? Então diga isso comigo. Não, vamos ler primeiro. Verso 4, mais uma vez. Leiam juntos, vamos. Ótimo. O Senhor tem prazer em seu povo. E eu sou do povo dele. O Senhor tem prazer em mim. Você entende? Se você conseguir pensar assim, isso vai mudar a sua vida. Muita gente não consegue pensar assim porque nunca foi ensinado na palavra de Deus. Nunca estudaram tão profundamente. Eu te digo como eles pensam. Não é difícil. Eu não preciso nem procurar muito. É só virar algumas páginas, é só ir para Lamentações. Lembra-te, ó Senhor, do que nos sobreveio. Considera a nossa desonra. Você já ouviu isso? A coroa está caindo da nossa cabeça. Veja, eu estou lendo Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Sabe, é só ir mais um pouco adiante e eu tenho muito mais. Você entende o que eu estou falando? É assim que as pessoas leem a Bíblia, elas gostam, elas nem mesmo leem o contexto. Isso não tem nada a ver conosco. Nós fomos salvos por Jesus Cristo. A Bíblia diz que fomos comprados com um preço. Comprados, fomos adquiridos. Você entende isto? Com o sangue de Jesus Cristo. Então não venha ler para mim as maldições que pertencem àqueles que estavam no Velho Testamento. Porque eu fui comprado por um preço. Então eu sou valioso para Deus. Eu estava perdido e Deus não me queria perdido. Ele enviou Jesus para me salvar e Ele pagou muito caro por mim. Então eu sou tão valioso para Deus quanto Jesus é, porque este foi o preço que foi pago. E como dá para saber o valor de uma coisa dessas? Analisando por quanto foi comprado. O quanto pagamos por algo diz o quanto aquilo valeu. É isso. Você quer saber o seu valor? Descubra quanto foi pago por você. Sabe, quando eu descobri que eu era tão valioso para Deus quanto Jesus, isso mudou o meu pensamento. Jesus orou ao Pai, ele disse para que saibam que você os amou como amou a mim. E ele quer que o mundo inteiro saiba disso. Ele tem prazer, o Senhor tem prazer em seu povo. Ele se agrada em mim. Ele está feliz comigo. Sabe, se você puder pensar assim, está pensando como a Bíblia? Pensando da forma da Bíblia? Não pense de uma forma religiosa. Sabe, sua mente humana não consegue aceitar isso facilmente. Eu nem quero entrar nas razões disso hoje em dia, sabe? Porque... Sabe, isso é tão difícil para muita gente que como vão entender do que estamos falando? Se você não consegue... Deixa eu te dizer assim, é muito fácil presumir as coisas de Deus. Afinal, você conhece a si mesmo. Do ponto de vista humano, você sabe que você faz um monte de coisa errada. Mesmo quando você não fala com ninguém o dia inteiro, e você não faz nada o dia inteiro, sua mente está funcionando.
E você pensa em várias coisas erradas que a sua mente pode inventar de pensar naquele dia. Então, mesmo sem ir a lugar nenhum, você pode agir errado. Você entende o que eu estou falando? Então é fácil para nós dizermos: somos todos pecadores. Afinal, a Bíblia diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Está lá? Eu sei até onde está. Está lá. Mas foi por isso que ele enviou Jesus. Entenda isso de uma vez, foi por isso que ele enviou Jesus. Ninguém era justo e ninguém conseguia ser justo. Não era possível para nenhum ser humano, não importava o que ele fizesse. Até mesmo o próprio ar ao nosso redor está cheio de pecado. Então, quando você respira pecado. Entende? Então ninguém podia ser justo, daí Deus envia Jesus, aquele que é perfeito, para assumir o nosso lugar e sofrer pelos nossos pecados. Sofrer a punição pelos nossos pecados. Então, no que diz respeito a Deus, quando Jesus sofreu aquelas punições, nós estávamos nele, sofrendo porque ele fez tudo aquilo por nós. Quando ele morreu, nós morremos nele. Quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados. Ele foi ao inferno, nós fomos com ele. E então, bem ali, ele enfrentou uma batalha espiritual com o diabo e as suas hostes infernais. Nós estávamos nele, naquele combate. Ali no inferno, de acordo com a Bíblia, ele derrotou Satanás e as hostes do inferno, e nós estávamos nele, naquela vitória sobre Satanás. Porque ele fez por nós. Quando Deus o ressuscitou dos mortos, nós estávamos nele, porque lembre-se que ele foi o nosso representante todo este tempo. Por isso ele foi chamado Filho do Homem, que viveu no mundo e morreu na cruz, o Filho do Homem e o Filho de Deus, ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Então, ele morreu na cruz, estávamos nele. Ele foi sepultado, estávamos nele. Ele desceu ao inferno, estávamos nele. Ele foi trazido de volta à vida, estávamos nele. Ele ascendeu aos céus, estamos nele, assentados à direita de Deus. Nós estávamos nele todo este tempo. Alguém grite aleluia. Então agora, ele foi para o céu, mas deixou o seu nome para nós, para andarmos e vivermos em nome dele. Então agora, a Bíblia diz: tudo aquilo que fizerem em palavra ou em ação, façam em nome de Jesus, porque ele está no céu em seu nome. Você entende isso agora? Ele morreu em seu nome. Ele foi sepultado em seu nome. Ele foi ao inferno em seu nome. Ressuscitou em seu nome. Ele subiu aos céus em seu nome. Assentou-se no céu em seu nome. E você está aqui em nome dele. Aleluia! O Senhor tem prazer em mim. Diga isso com confiança. Vamos, Deus tem prazer em mim. Mais uma vez, Deus tem prazer em mim. Olhe para você mais uma vez. Deus tem prazer em mim. Mais uma vez. Deus tem prazer. O que significa que Deus gosta de mim? Sabe, é fácil para nós dizermos Deus me ama. As pessoas falam de amor e acham que é como marido e mulher. A esposa pergunta: você me ama de verdade? Você sabe que eu te amo. Você me ama? Não é disso que nós estamos falando. Eu te amo, eu te amo. O problema é esse, então eu digo eu te amo.
Então, estamos acostumados a ouvir sobre amor sem sabermos o que é amor. Tem gente que até fica com medo quando alguém quebra o clima e diz, eu gosto de você. Ah, as pessoas nem aceitam isso. Você quer dizer que ninguém nunca te disse que gosta de você? É isso que a Bíblia está dizendo quando diz que ele tem prazer. É como se perguntasse, você gosta disso? E Deus dissesse, sim. Você se agrada com isso e você tem prazer com isso. Então você se relaciona com isso. Então Deus nos ama e Deus gosta de nós. Então Deus gosta de mim. Agora, como você se sente quando sabe que alguém gosta de você? Você entende do que eu estou falando? É pessoal. É pessoal, ele gosta de você. Deus gosta de você? Deus gosta de você? Eu não tenho certeza se você já entendeu. A pergunta é, será que Deus gosta de você? Gosta? Se Deus gosta de você, por que Ele não te visita? Me diga. Se Deus realmente gosta de você, por que Ele não visita você? Alô? Deus gosta do pastor Chris. Você entende? Mas eu fico pensando sobre você, o seu nome. Talvez seja Antônio. Deus gosta de Antônio. Então você diz, Toinho, Deus gosta de você? Agora ficou mais pessoal? Leia de novo, verso 4, Salmo 149. O Senhor tem prazer em seu povo. Ele embelezará os mansos com que? Salvação. Vá para o próximo. Verso 5. Ei! Ei! Ai, 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 ai. Diga o que está aí, alegrem-se os... Ele está dizendo para os santos o quê? Ele está dizendo, santos sejam exuberantes. Gloriosamente exuberantes. Em outras palavras, ei, erga a cabeça, Deus gosta de você. Aleluia! Se você tem um caroço no seu corpo, ou alguma dor no corpo, ou alguma enfermidade, pode dizer, saia, Deus gosta de mim. É isso aí. Você diz, saia, Deus gosta de mim. Deus gosta de mim. Ele gosta de mim. Ele se interessa por mim. Hã? Deus gosta de mim. Certo, então use seu nome agora. Deus gosta do pastor Chris. Aleluia! Ok, avançando. Ok, então... Ele diz, alegrem-se os santos na glória. Ele diz, cantem alto sobre suas camas. Ei, tem muita gente que chora na cama toda vez que está na cama. Lembra de tudo que está passando. Bem, ele diz, cantem alto sobre as suas camas. Estejam os altos louvores. Você entende altos louvores? Estejam os altos louvores de Deus em sua boca e uma espada de 2 gumes na sua mão. Você ainda está aí? Cush.
Eu estou falando do propósito de Cristo. O propósito de Cristo, você lembra? Em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 3. Romanos 3. Leiam o verso 23. Romanos 3, versículo 23. 1, 2, vão. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. De novo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mais uma vez. Ai, 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 ai. Quando eu era criança, eu memorizei esse versículo. Me ensinavam na igreja, então eu conheço esse versículo desde que eu tinha mais ou menos 8 anos. Foi mais ou menos por aí quando memorizamos. Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sabe, eu memorizei. Foi ótimo. E o problema foi que o ensino disso era para nos dizer que nós precisávamos de salvação. Porque todos pecaram. Mas ninguém apresentou essa passagem a nós no contexto da sua apresentação. Então, a maioria das pessoas no mundo conhece isto. Não só pecadores, a maioria dos cristãos conhece Romanos 3, 23. Eles memorizaram como eu memorizei. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, eles estão destituídos da glória de Deus. Então é por isso que há problemas no mundo. Então é por isso, sim, é por isso que há doenças. Que há pobreza, é por isso, destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas esse versículo não diz todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele diz, pois todos pecaram. Em outras palavras, ele está conectado a outra coisa, da qual se está falando. Ei, vamos. Ele diz, pois todos pecaram. Você não estuda uma declaração destas? Veja, ele diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Significa que isto está conectado a outro assunto do qual está se falando até esse momento. Então temos que voltar e ver o que tem antes do verso 23. É o verso 22. E você vê que o final do 21 tem um ponto e vírgula. Então esse não é um bom lugar para começar. Daí você volta para o verso 21. Mas agora, veja, mais. Então o lugar aqui também não é bom. Verso 20, visto que não é bom. Verso 19, ora, aqui já é aceitável. Podemos então começar a partir daí. É aceitável. A melhor coisa seria começar no começo deste capítulo. Mas ainda assim, se ele começasse com uma pergunta ou um termo interrogativo, deveríamos voltar para o capítulo anterior. É assim que se estuda, você tem que estudar a palavra de Deus em contextos. Do contrário, você vai acabar com a ideia errada. Então, Paulo não estava tentando nos dizer que todos haviam pecado. Não era a ideia dele, mas é a ideia que a maioria das pessoas tem daí. Então, Romanos 3, 23, mas 3, 23... tem algo a ver com 22, 21, 20 e 19 e com tudo antes disso. Certo, então eu disse que é aceitável começar do verso 19. Então vamos lá. Ora, nós sabemos que todas as coisas que diz a lei, ela o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo se torne culpado diante de Deus. Rapaz, do que ele está falando? O contexto aqui é uma apresentação da justiça pela lei versus a justiça pela fé. Então ele nos diz nesse verso 19 que tudo aquilo que a lei diz, ele diz para aqueles debaixo da lei. Se você não está debaixo da lei, você não tem nada a ver com o que a lei diz. Quer sejam promessas da lei ou condenações da lei. É o que ele está dizendo. Mas veja, apenas os judeus estavam debaixo da lei. Então as bênçãos da lei eram para eles e a condenação da lei também pertence a eles. Isso me deixa de fora.
Agora, eu sei que há muitos cristãos que acreditam nas bênçãos e maldições. Todas essas bênçãos virão sobre ti, se obedecerdes. E todas essas maldições virão sobre você, se você desobedecer. Então eles apresentam assim, mas isso é uma mentira do fundo do inferno. A Bíblia diz que Jesus Cristo aboliu a lei. Ele cumpriu a lei e aboliu a lei. É o que a Bíblia diz. A lei não foi dada para todo mundo, ela foi dada para os judeus. Então as bênçãos da lei e as maldições da lei pertencem a eles. Então Jesus veio e nos mostrou o espírito da lei. De fato, ele foi acusado de não obedecer à lei. E ele mostrou a eles porque eles não conseguiam obedecer à lei, porque eles não entendiam a lei. Lembra que ele foi acusado? Certa vez seus discípulos estavam querendo comer espigas de milho e eles... Ei! Seus discípulos estão fazendo o que não é certo diante da lei aos sábados. Quando ele curou os enfermos, disseram, você não deveria fazer nenhuma obra aos sábados? E ele disse, mas vocês resgatam o boi de vocês? Vocês resgatam seus animais no dia de sábado? Então por que uma pessoa não pode ser curada no dia de sábado? Vocês alimentam suas ovelhas e bodes no dia de sábado? E ficaram pensando, ovelhas e bodes? Não queremos que eles morram, porque Deus iria querer que pessoas morressem? Veem, eles não entendiam o espírito da lei. Enfim, vamos avançar. Vamos para o verso 20 agora. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Pelas obras da lei, ninguém será justificado à vista de Deus. Veja, esse é o contexto. Eu quero que você siga o contexto dessa discussão. Lembre de Romanos 3:23, todos pecaram. E eu falei, ele não diz todos pecaram, ele diz pois todos pecaram. Ou seja, esse pois nos mostra que isso está conectado a algo que foi tratado antes. Alô? Ok, então vamos agora. Ele já nos disse, não importa o quanto você tente guardar a lei, você não podia ser justificado diante de Deus, é o verso 20. Verso 21, mas agora... Repita, agora. Mas agora, a justiça de Deus se manifestou sem a lei. Ele está dizendo que a justiça de Deus foi trazida à luz sem a lei. Antes desse momento, a tentativa da justiça era através da lei e fracassava. Ele diz, mas agora... Ele disse, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista. Mas agora, a justiça de Deus, sem a lei, foi desvendada, se manifestou. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos... Você entende o que ele estava dizendo agora? A razão para ele dizer que todos pecaram, ele está tentando explicar por que a salvação de Cristo era para todos, porque todos haviam pecado. É o que ele está dizendo. Você está vendo? É tão simples. Ele não está tentando nos falar de como somos. Ele não está tentando dizer todos estão em pecado. Não, a razão desta salvação pertencer a todos, dessa justiça de Deus está disponível para todos, judeus ou gentios. Ele diz é porque todos pecaram. Foram todos que pecaram. Então, todos precisam de salvação e essa salvação veio para todos. Aleluia! Então o foco de Paulo estava na salvação e não no pecado. Por que as pessoas amam tanto o pecado? Aleluia!
Isso você consegue ver sozinho. Isso não está aí na sua Bíblia. Então vamos nos esforçar, sabe? As pessoas podem estar em cativeiro por causa da sua ignorância. E é por isso que tanta gente está sofrendo, por nada. Porque estão ignorantes. No momento em que você entender a palavra de Deus, você viverá livre. Livre! Livre! Como assim livre? Livre para servir a Deus, livre para ser o seu melhor. Livre para trazer o melhor que há dentro de você. É disso que se trata. Glória a Deus. Sabe, você gostaria de ser como quem? Como Jesus ou como os fariseus? Faça a escolha. Os fariseus tinham uma aparência muito santa, sabe? Eles vestiam suas roupas e fingiam ser santos. Sabe, até nos mercados, a Bíblia diz que nos mercados eles gostavam de ser saudados de forma especial. Com suas longas vestes, com suas golas impecáveis. E quando Jesus veio, Jesus andava normalmente. E eles, lá está aquele cara de novo. É Jesus. Não gostavam dele. Ele vestia uma jaqueta. Sabia que Jesus usava jaqueta? A Bíblia diz que ele usava uma jaqueta. Sabe, tinha um corte como de uma jaqueta, de acordo com a Bíblia. Sim. Eu sei que tem gente que não gosta disso. Dizem ele nasceu numa manjedoura. Isso não era responsabilidade dele. Era responsabilidade dos pais dele. Você não precisa permanecer numa manjedoura porque a sua mãe te pôs lá. Se você nasceu numa pequena vila, deve permanecer lá. Não era responsabilidade dele. A Bíblia nos mostra que Jesus tinha uma casa. Eu já mostrei aqui na igreja que Jesus tinha uma casa. E eu sei o que passa pela mente de alguns. O filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Isso foi quando ele estava numa jornada para Jerusalém. Certo? Então ele chegou naquela cidade e já era noite. E as pessoas não estavam preparadas para ele, ou seja, eles não tinham feito arranjos e acomodações para ele. Então seus discípulos se ofenderam, disseram: mestre, não organizaram para nós. Devemos pedir que fogo caia do céu? Então alguém chegou até ele e disse: mestre, eu vou te seguir. Então Jesus, ali em pé, ninguém tinha organizado, preparado nada para ele, certamente ele não estava feliz com aquilo. Então aquela pessoa chega e diz: mestre, eu quero te seguir, eu quero ser seu discípulo. Ele disse: olha, até as raposas têm covis. Entenda o espírito do que ele estava dizendo. Ele disse: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aleluia! Sabe, o problema com muitas pessoas é que elas tiram a Bíblia de contexto. Elas simplesmente leem: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, e acham que é uma promessa de Deus. Não! Ele não estava feliz. Seus discípulos não estavam felizes. Tanto é que eles tinham ameaçado pedir que fogo caísse do céu, como Elias fez. E Jesus disse: ao quê? Vocês não sabem de que tipo de espírito são? O Filho do Homem não veio destruir a vida dos homens, veio salvá-los. Era assim que estavam os discípulos, insatisfeitos. E veja, Jesus fez uma afirmação de desagrado. As aves dos céus têm ninhos. Raposas têm covis. Agora olha para mim aqui. Aleluia! Sabe, nosso problema agora é que o tempo acabou.
A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.